Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos! Sexta-feira! Mais um Café com Destino, mais uma semana inteira juntos. E a gente está na série Universidade da Vida. Tudo que você precisa aprender para viver de uma forma mais leve aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Falamos sobre vários assuntos essa semana, hein, Teixeira? Dinheiro, importante ou não é para viver? Falamos sobre dominar as emoções, gerenciá-las, importante ou não? Muito! Sabedoria para viver, sabedoria para lidar com pessoas. Falamos sobre mais o quê? O poder das palavras, como você usar palavras a teu favor e não para te destruir. Sobre propósito, o porquê você faz o que faz. E agora eu vou entrar num grande finale. Né? O nosso programa é de segunda a sexta, o Café com Destino. Né? E hoje é a nossa última aula da semana. Eu quero ir para um grande finale, que é o ingrediente que a gente coloca na nossa vida que realmente faz as coisas acontecerem. Sabe qual é o nome desse ingrediente? Fé. Fé é o ingrediente final, que faz o que era um vazio se tornar em algo gigantesco. O nada virar uma criação absurdamente linda. Ou seja, a certeza das coisas que ainda não existem. As pessoas não têm ideia do poder que a fé tem. Mas eu vou te explicar de uma forma não religiosa, mas na prática. Como a fé pode te levar para outro nível em qualquer área da tua vida. Como a fé pode realizar qualquer sonho que você tem. Ela tem poder para isso. Você que talvez não tenha aprendido a usá-la corretamente. Então fica na aula de hoje que vai ser fora do comum. Começa, por favor, agora curtindo o vídeo, pegando o link, mandando para o máximo de pessoas. Muita gente precisa assistir a aula de hoje. Muita gente precisa respirar um pouco mais e receber uma fé para continuar caminhando. Muita gente precisa, aliás, assistir a semana toda da Universidade da Vida, foi a nossa série do Café com Destino essa semana. Indica para todo mundo, fala, gente, assiste essa série toda. Manda para o máximo de pessoas agora e não deixa de correr agora no nosso chat online e comentar de qual cidade você está assistindo o Café com Destino hoje. Qual cidade ou país você está assistindo o Café com Destino hoje, tá? Bom demais. Domingo tem programa Boas Notícias, 8 horas da manhã, e todo domingo a gente está subindo palavras da Conferência Destino. Eu preguei 3 vezes na Conferência Destino, então a gente vai ter 3 domingos aí de pregações da Conferência Destino. A da semana passada já foi da Conferência Destino e esse domingo agora, pregação da Conferência Destino. Toda segunda escola de sabedoria às 20 horas. Para quem está fora de São Paulo, tem transmissão pelo YouTube. Para quem está em São Paulo, acontece aqui na Casa Destino em Alphaville, pode vir presencialmente, tá bom? E toda terça-feira, Brunecast, no canal do Brunecast aqui no YouTube. Vamos entrar nesse assunto sobre fé e espiritualidade. Fé e espiritualidade são 2 coisas diferentes, porque fé tem gente que tem, mesmo não conhecendo ainda a espiritualidade. Por exemplo, não necessariamente a pessoa tem fé em Deus, mas ela acredita tanto em algo que vai acontecer que ela se encaixa no princípio da fé. Porque o que é fé? A certeza das coisas que se esperam, certeza das coisas que se esperam, ou seja, já aconteceu o que eu estou esperando, e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então tem gente que tem fé em Deus, e essa fé é mais poderosa, mas tem gente que tem fé que aquele negócio que ele começou vai dar certo e acabou, e dá mesmo. Então é por isso que a gente vê muita gente bem-sucedida financeiramente e não acreditava em Deus. Fala assim, como é que uma pessoa pode vencer tanto e não acreditava em Deus? Porque ela teve fé. Não em Deus, mas fé no sentido explicativo que a própria Bíblia explica, no sentido, na descrição do que é fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que ainda não se veem. A pessoa realmente acreditou naquele negócio e aconteceu. Agora, a fé ela precisa ser acompanhada de 2 coisas. Anota aí. A fé, para ter o resultado que a gente está esperando, ela precisa ser acompanhada de 2 coisas. 1, espiritualidade, que
que é o contato com Deus, senão você vai ter fé em coisas naturais, coisas materiais, você tem que ter fé em Deus. E segundo, sabedoria, porque com fé você conquista, com sabedoria você administra. Com fé você conquista, com sabedoria você administra. E o equilíbrio de tudo isso será a espiritualidade, ou seja, a forma como você se conecta com Deus. Na aula de hoje, eu quero te despertar que as maiores conquistas que você vai ter na vida vão ser pela fé. Por exemplo, quando eu me casei há 20 anos com a Janine, a gente se casou pela fé, não tinha nem dinheiro para casar. A gente era muito jovem para saber se ia dar certo ou não. A gente era muito jovenzinho. A gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente se casou por amor ou por fé? Por fé. Então assim, tudo que você faz pela fé dá certo. Tudo que você faz pela fé termina bem. Quando eu paro para pensar nas minhas maiores conquistas, graças a Deus sou um bom administrador, não sou gastão, sei ter múltiplas fontes de rendas, tudo que eu ensino sobre dinheiro eu pratico e por isso estamos onde estamos. Mas, ponto, observação importante, tudo que realmente eu conquistei na vida de muito grande, um passo muito importante, não foi a minha capacidade, não foi minha preparação, não foi meu diploma, não foi minha sabedoria, foi a fé. E eu quero reconhecer isso publicamente. Eu acreditei sem duvidar, mesmo não tendo condições, que tal coisa seria possível e aconteceu. Que eu ia construir a nossa sede e construímos. Que eu ia fazer tal coisa e ia fazer. Ou seja, a maioria dos passos largos que eu dei na vida não foi a inteligência emocional, a inteligência financeira, sabe, a networking, o relacionamento. Não. Foi a fé. Não estou desprezando nada disso, até porque eu ensino sobre tudo isso. Eu estou dizendo que no final das contas, o que faz você conquistar o que era impossível é a fé. Como é que você pratica a fé? Vamos lá, eu quero te ensinar algo para você se preparar para o Método Destiny. O Método Destiny 25 e 26 de setembro agora, um dos princípios que eu ensino é o da fé. Também tem o princípio da sabedoria que vai fazer sua cabeça voar. Você vai entender cada coisa na vida. Você não pode perder esse Método Destiny. Mas no princípio da fé, eu ensino uma coisa importante. O poder de você imaginar as coisas. Fechar o olho, sem se distrair com nada. Não pensar em nenhuma palavra, só em imagem. Pensa nessa imagem do futuro. Você vê o quê? Você com seus filhos, com seus netos, numa boa casa, ao redor de uma mesa farta. Você vê você com saúde, envelhecendo com a pessoa que você ama. Você se vê ajudando pessoas, construindo projetos relevantes. Você vê essa empresa que você começou agora sendo uma referência no país. O que você vê? Não palavras, imagens. Quando você imagina, a Bíblia chama isso de meditar. Quando você começa a imaginar, meditar, você começa a mandar um recado para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito que você está preparado para receber aquilo. E se você colocar fé naquilo que imaginou, você agora com sabedoria vai começar a construir. A Bíblia diz que com sabedoria se constrói uma casa e com a inteligência ela se mantém de pé. Então, para você ter sabedoria para construir uma casa, primeiro você tinha que ter o que na cabeça? O projeto. Nenhuma casa sai do chão se não tiver um projeto arquitetônico. Quer dizer que antes de se tornar realidade estava na mente. Quando Deus cria o mundo em Gênesis 1 e fala, disse Deus, haja luz. O que surgiu? Uma lâmpada? Não. Um holofote? Não. O que surgiu? O sol. Por que ele disse haja luz e do nada surgiu um sol e não qualquer outra coisa? Porque o que Deus estava imaginando quando falou haja luz era o sol. Então vamos lá. Imaginação, palavras, fé sem duvidar. Imaginação, palavras, fé sem duvidar. Esse aqui é o processo para você conquistar qualquer coisa, qualquer impossível. Você imagina, depois você declara, no Método Destiny eu te ensino a base bíblica disso, tá? Você imagina, depois você declara e depois você acredita
sem duvidar. Imaginação, declaração, fé. Acreditar sem duvidar. Quando eu sigo essa tríade aqui, as coisas começam a acontecer de forma real e aceleradas na minha vida. E a maioria das vezes você vai ter que dar um passo que te põe em risco sem você ter garantia que vai dar certo. É assim que funciona com a fé. Vou repetir. Com a fé, a maioria das vezes você vai ter que dar um passo que te põe em risco. Por exemplo, vou começar essa obra e se eu ficar endividado? Vou casar e se eu não tiver para o meu sustento? Vou não sei o quê, e se, sabe? De alguma forma você vai correr risco, mas como você tem certeza que vai dar certo, certeza que vai acabar bem, você não duvida nem 1 milímetro que aquilo é para você, você vai lá, assume o risco e faz. Imagine, a fé nunca falhou com ninguém. A fé é o firme fundamento das coisas que parecem impossíveis, mas vão chegar na tua mão se você realmente acreditar. Então, o que eu quero fazer nesse próximo método Destiny? A gente está chamando de super método Destiny, porque é o último método do ano e é o método que a gente vai não só dar os 12 princípios milenares, mas te treinar para o ano de 2026. Vai ser 25 e 26 de setembro aqui na Casa de Destino, em Alphaville, São Paulo. Nós vamos te treinar para o próximo ano. Você vai ter 3 meses agora para pegar todo o conteúdo que eu vou te passar, 25 e 26 de setembro no Método Destiny. 3 meses você se preparando com todos os princípios que eu vou te ministrar, sabedoria, fé, conexões, relacionamentos, inteligência, o princípio da inteligência, vai te levar para outro nível. E aí você vai pegar tudo isso, vai ter 3 meses se preparando para o que vai acontecer em 2026. Deixa eu te falar, se você começar a se preparar agora, porque comprou a sabedoria por um preço, sabedoria não é de graça, então por isso você paga para uma mentoria, num curso, num evento, você vai acessar níveis de conhecimento que vão te levar para outro nível no próximo ano. Você que é meu aluno do Café com Destino, acredite no que eu estou te falando. Você precisa estar no Método Destiny. É o último do ano. É para você se preparar para 2026, para você terminar bem 2025. Você não pode ficar de fora, tá? Então, assim, quando você conquista pela fé, Teixeira, agora você tem que desenvolver sabedoria para administrar, porque a fé te dá coisas muito grandes. Se você não tiver sabedoria para administrar, por exemplo, a fé, ela faz com que você conquiste o amor da sua vida e leve para o altar. Mas é a sabedoria que vai administrar esse relacionamento. Não vai ser todo dia só fé. Tem dia que você tem que medir as palavras, sabedoria. Tem dia que você precisa comprar um presente no dia certo, sabedoria. Tem dia que você tem que ficar em silêncio e deixar só outra pessoa falar, sabedoria. Já não é fé. A fé é só para conquistar, sabedoria é para administrar. Está claro para você isso? E qual a função da espiritualidade? Conectar tudo isso com Deus, porque sem Ele nada acontece. Então, se você tem a bênção e quer a bênção divina sobre a tua vida, você precisa regar a tua fé e a sabedoria com a espiritualidade, que é uma vida de devoção, oração, jejum, leitura da palavra. Você, a cada dia, matar a sua carne para viver o seu espírito, porque a gente vive numa guerra constante entre carne e espírito, carnalidade e espiritualidade. Então, quantas vezes, por você estar distraído na espiritualidade, eu e você demos vazão à carnalidade. E a carnalidade pode gerar consequências. A carnalidade pode nos machucar e machucar pessoas à nossa volta. Então é muito melhor viver uma vida de espiritualidade. Mas se por acaso errarmos, se por acaso, por acidente errarmos na carnalidade, está lá na carta do apóstolo João, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos absolve de todo o pecado. Mas não pode ser um estilo de vida. Não pode ser uma escolha diária. Como a Bíblia mesmo chama, se por acaso, se for um acidente. Então, por que eu estou te falando isso? Porque depois que você conquista através da fé e administra através da sabedoria, você começa a viver algo que poucas pessoas vivem. Uma vida com propósito. Mais do que uma vida com propósito.
uma vida com resultados. E os resultados falam por si só. Então as pessoas começam a te seguir, começam a querer ser influenciadas por você, porque os teus resultados falam. Resultados falam. Então, a partir de hoje eu quero te desafiar a andar mais pela fé e administrar pela sabedoria, para que você consiga ir a lugares que você nunca imaginou, fazer coisas que você jamais pensou. Hoje é sexta-feira, é dia de oração, toda sexta-feira a gente ora aqui no Café com Destino, e eu quero orar pedindo para que Deus te dê mais contato com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso orar para Deus te dar mais fé, porque não é bíblico. Eu posso orar para Deus te dar contato com a palavra e você, ao escutar a palavra, desenvolver sua fé. E eu posso orar para te Deus dar sabedoria, porque Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então é muito importante te conhecer a palavra até para saber como orar, senão a gente ora errado. Deus me dá mais fé. Deus falou, não posso te dar mais fé, você tem que escutar mais a palavra, só assim vem fé. Então que a minha oração possa chegar até o teu coração e de toda a tua família e toda a tua casa hoje. Se você pode, feche os olhos comigo e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa semana, na tua presença, aprendendo da tua palavra de forma simples, prática e que a gente pode, Senhor, colocar hoje já para acontecer na nossa vida. Obrigado porque tu tem nos guardado até aqui, nos protegido. Pedimos a tua bênção, a bênção dos céus sobre a nossa vida. E agora, Senhor, aumenta a nossa fé através da tua palavra, porque a fé aumenta e vem pelo ouvir a palavra de Deus e nos dá sabedoria, conforme Tiago capítulo 1, 5 nos garante, que tu nos dará, Senhor, em abundância, se pedirmos. Nós precisamos muito de fé e sabedoria para poder conquistar e administrar. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada aluno, sobre esse final de semana que começa, que a tua boa mão esteja sobre nós. Te agradecemos pela Casa de Destino, pelo Instituto Destiny, por todos os nossos programas, por tudo que a gente faz. Te agradecemos porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa a vida de cada aluno, cada aluna que está conosco conectado nessa sexta-feira. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito feliz de estarmos aqui toda essa semana. Mais uma série importante. Esse final de semana eu já estou preparando a próxima série do Café com Destino, que vai ser poderosa. E eu quero te desafiar a fazer parte do Método Destiny 25 e 26 de setembro. Eu estou insistindo contigo porque é o último do ano. Eu estou insistindo contigo porque eu sei que vai mudar a tua vida. Eu estou insistindo contigo porque vale a pena. Nunca mais será como antes. O Método Destiny vai ser um divisor de águas. E você vai estar encerrando muito bem 2025 e preparando-se para 2026. Te vejo no Método Destiny. Excelente final de semana, paz e prosperidade. Até segunda-feira, 6h57 da manhã.